Fala sério. Fala sério aí. Fala sério. Fala sério. Ai, fala sério. Começando mais um programa Fala Sério, hoje para discutir um assunto que tem divergido opiniões, exatamente por isso a importância de falar cada vez mais sobre a legalização da maconha no Brasil. Para falar sobre isso, temos aqui dois convidados para lá de especiais, que é o doutor Ernesto Nunes, que tem todo um trabalho relacionado a isso, não é? Doutor Ernesto, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. E também Marília Bessa, que é biomédica, vai nos falar um pouquinho a respeito disso, de todo o trabalho de pesquisa que ela tem nesta área. Seja bem-vinda também, Marília. Obrigada. Bem-vindos os dois ao nosso programa, hoje para discutir algo que é de suma importância realmente, né? Porque as pessoas, talvez algumas acham interessante, outras não, mas afinal de contas, como seria a partir da maconha ser legalizada no país? Algo positivo, algo negativo? Vamos começar a falar sobre isso então? Bom, vamos pelo mais velho, né? É verdade. Vai tentar um pouquinho. Eu acho que vai ser um desastre. Né? Vou explicar um pouquinho por que é essa minha ideia. Eu fui coordenador da CAEX durante 3 anos, que é aqui a Casa do Amor Exigente. A CAEX, que é o Centro de Tratamento de Alcoolismo e Drogadição em Pelotas. Né? Isso. É uma mini fazenda ali no Retiro. E aí a gente vê o que a droga traz para a juventude e para os mais velhos também. Tá? Lá na CAEX nós atendemos só do sexo masculino, né? E temos assim uma vivência de várias pessoas que querem se tratar. Para entrar lá na CAEX tem que haver um querer se tratar, né? Da dependência química. A dependência química, seja de álcool, seja de maconha, seja de cocaína, né? A grande verdade é o seguinte: apesar da doutora já nos bastidores me disser que não é bem assim, né? Nós já começamos a discutir. Começa bem antes, né? Nós vamos discutir lá, né? Mas o que a gente enxerga de prática é que a maconha é uma porta de entrada para outras drogas. A pessoa, por N razões, vai procurar uma droga, né? E aí a maconha, às vezes pela divulgação, pela facilidade de conseguir essa droga, eles começam pela maconha e depois vão passando, conforme os efeitos vão atenuando, eles vão passando para outras drogas. Então, a nossa vivência é que, se houver essa liberação, né, em que hoje o jovem, ou a pessoa que vai procurar uma droga ilícita, ele tem que dar um passo fora da lei, hoje. E se isso for trocado, diz, olha, está liberado, então aí vai ficar mais fácil. Nós acreditamos que o número de pessoas que vão procurar a droga por N razões vai aumentar muito, e com isso vai trazer dano à sociedade. Veja, eu não sou contrário à droga como medicamento, tá? Até dou um exemplo: a morfina, que é um opiáceo, não sei, depois a doutora vai nos dizer a fórmula química da coisa, né? Ela é uma droga potente, analgésica potente, usada há muitos anos, né? Por laboratórios, né? Nacionais, fabricados, e muito controlado o seu uso, mas é usado no dia a dia de um hospital, né? A maconha pode fazer esse trabalho. Já há estudos, e depois a doutora vai nos explicar mais, que ela, vamos dizer, me ajude. Ela é utilizada, inclusive, no tratamento de Parkinson. Alguns Parkinson, epilepsias refratárias. Epilepsias. Então, veja, há a sua utilidade científica,
mas o que e deve ser explorada no bom sentido da palavra. Agora, o que não pode é usar para recreação. Isso aí que eu acho que traz um malefício para a sociedade. E que é uma das coisas que a legalização propõe. Porque, na verdade, não é, doutora, a liberação da maconha, a legalização da maconha já é discutida há muito tempo no Brasil. E também já é utilizada desde a antiguidade. Só que agora, em especial, nos últimos tempos, que o ministro do Superior Tribunal Federal, que é o Luiz Roberto Barroso, propôs, então, novamente esse assunto, que a maconha deveria ser legalizada. É um assunto que realmente ganhou muito destaque na mídia novamente. Em comparação, principalmente ao Uruguai, que foi legalizado já no Uruguai, está sendo vendido, inclusive, em algumas farmácias, mas também o cidadão tem que comprovar que é uruguaio e é muito regulamentado. E tem que comprovar que é dependente. Exatamente. Então, tem toda uma regulamentação em torno disso no Uruguai, e lá eles também tiveram alguns probleminhas, que nós vamos falar sobre isso, não é, doutora? Mas o doutor Ernesto disse que não seria interessante, né, que a maconha fosse legalizada aqui no país. A sua opinião com relação a isso? Onde tu legaliza, tu não libera. Hoje, uma pessoa com menos de 18 anos e que quer fumar maconha, ela sabe onde tem para vender, e o traficante não vai dizer: você é menor de idade, não tem o cadastro aqui, não vou te vender. O que eu acredito que deveria acontecer é uma regulamentação desse uso, onde a pessoa vai estar cadastrada, onde vai haver um controle da distribuição, da qualidade, do que vai ser apresentado, porque hoje o que se vende nas ruas é um prensado, não é a planta em si só, tem outros compostos que podem ou não ser cancerígenos, porque a gente não sabe o que tem. E o que eu acredito que aconteceria quando se legalizasse, tornasse legal, isso é ter uma maior regulamentação. A gente vai saber quem vai estar comprando, aonde vai estar comprando, de que forma isso pode acontecer. Quanto ao debate do uso medicinal e o uso recreativo, o uso medicinal tem ganho muita notoriedade, principalmente por conta de documentários, por conta dos pais. Aqui no Brasil ficou famoso com um documentário ilegal, que os pais de uma menina iam e traficavam isso, canabidiol dos Estados Unidos, os óleos a partir da cannabis, para poder tratar a epilepsia da filha, que era refratária aos outros medicamentos. E o tratamento, a menina passou de ter 300 convulsões por semana para ter 10. Isso é um ganho de qualidade de vida. Tá dando maconha pro teu filho, tá dando uma droga pro teu filho, mas ele tá vivendo agora, né? Está dando uma medicação. Uma medicação, exato, mas primeiro pensamento... A base. Mas veja bem, vamos dizer, como o exemplo que eu te dei da morfina, também a morfina vem do ópio lá, do início lá do ópio, né? É um opiáceo. E é uma medicação que tem o seu uso, não é esse. E seu controle. Não é esse o problema. O problema é a liberação geral da maconha. Para uso medicinal, para uso recreacional, desculpa. Recreativo. Tudo bem, mas pensando no sentido que existem drogas recreacionais, como é o tabaco, hoje que é legal, e o álcool, que também é legal. Não deveria. Bom, aí existe outra situação, que é liberdade sobre o uso do seu próprio corpo. Isso é uma coisa. Nem todas as pessoas que experimentam uma droga viram dependentes. Existem casos seríssimos, e inclusive varia de droga para droga o poder aditivo dela. Agora, proibir completamente uma pessoa de usar, de ter experiências que ela quer sobre o seu corpo, isso pode ser um tanto quanto invasão de privacidade. Será que a questão do próprio fato de ser proibido não acabaria gerando mais interesse? Tipo, atração do proibido? Exatamente, porque aqui, por exemplo, segundo uma pesquisa do G1, né, uma matéria realizada por eles a respeito da maconha, foi comprovado que a maconha é a droga mais consumida no Brasil. Então, a que se deve isso na realidade? E aqui no Brasil nós temos já a Associação Brasileira de Apoio à Cannabis Esperança, que é a Abrace, que é a única que hoje
produz óleos para o tratamento de doenças com autorização da Anvisa. Então, aí é uma questão a se pensar também, a questão da proibição, né? Será que seria tão interessante ou não nesse sentido? Que o doutor pensa sobre isso? Não, eu vou te dizer assim as experiências que eu tenho lido, acompanhado. Vamos dizer, a CAEX, antes da liberação da maconha no Uruguai, nós dificilmente tratávamos algum uruguaio, né? Hoje nós temos 4 e já tivemos um nesse período que completou o tratamento, foi embora, né, em recuperação, porque a dependência química não se cura, se melhora, se estabiliza, mas qualquer momento pode ter a recaída, a famosa recaída, a reincidência do uso da droga. Então, se antes que não havia liberação da maconha no Uruguai, o número de uruguaios que usavam a droga era X, e hoje é muito maior o número porque é muito mais fácil conseguir, né? Então há um aumento considerável de, vamos dizer, drogados no país. Essa é a nossa preocupação, porque vamos ver, países lá europeus que liberaram as drogas em locais apropriados, hoje já estão revisando essa posição porque não trouxe nenhum benefício para a sociedade. Como a Holanda, por exemplo. Como a Holanda, né, que já estão querendo haver um maior controle, não essa liberdade, porque não há. O ser humano não sabe, ele abusa das coisas. Tá? Eu falo, vamos dizer, por exemplo, no Brasil, nós já conseguimos que o tabaco não seja feito propaganda na mídia, tá? Tanto falada como na imagem. Nós temos que conseguir isso também do álcool. Não é proibir que as pessoas não fumem, não é proibir, mas incentivar... Também não ajuda. Não ajuda. Tá? Então, isso aí que eu acho. Vamos dizer, a liberação da maconha vai incentivar quem quiser. Vai usar. Claro que há uma liberdade que eu quero. Tudo bem. Tá? Tu quer? Tudo bem. Mas o que, na verdade, o debate é, vamos dizer, a liberação vai trazer bons condições para a nossa juventude ou não? Eu acho. Continuo achando que, como o álcool também, tá? Deveria de parar. Hoje, a propaganda mais bonita da televisão é de bebida alcoólica. E tem toda uma questão que muitas vezes a gente também tem que refletir sobre isso, uma questão que é cultural, né, que vem da educação principalmente. Talvez em alguns países onde a maconha seja liberada já há bastante tempo e outros tipos de droga, talvez não... É uma realidade diferente da que nós temos aqui no Brasil. Não é? Com certeza. Até porque eu acredito, onde ela é liberada não é que vende como farinha. Ela é vendida de forma controlada. Os Estados Unidos liberou em alguns estados porque eles têm essa legislação que permite a autonomia maior de cada estado. E nos estados em que houve liberação, não aumentou o índice de crimes, não aumentou o índice de problemas. Porém, eles têm uma epidemia hoje de mortes e overdoses causadas por opiáceos lá. Né? E são drogas que são legais e vendidas em farmácias há muitos anos. O que eu acredito, o que eu discordo, na verdade, da maconha como porta de entrada é que os esse é um dos tabus da maconha. Um dos grandes. Na verdade, Marília, que a maconha seria uma porta de entrada para outras drogas. Talvez ilegalmente seja a primeira droga a ser experimentada porque é a droga mais ilegal, mais usada no mundo, porque está nos filmes, porque é discutido, porque tem uma maior distribuição. Mais acessível. Mais acessível. Ninguém tem papoula no Brasil. Né? Quem produz um pé de coca está na Colômbia, está na Bolívia, né? É até geográfico isso. Agora, a maconha, jogou planta, cresce. Isso em qualquer lugar do Brasil. Então, existe essa proximidade. E o que eu acho que ela
a teoria de porta de entrada não funciona porque eu acho pouco provável que qualquer pessoa que hoje está tratando dependência e que disse que começou na maconha não tenha experimentado ou o álcool ou o tabaco antes, por serem drogas legais. E você sabe que Sim, aqui no mas Brasil... veja... E drogas que causam mais dependência que a maconha. Não, mas veja bem, eu concordo, que você, vamos dizer, no álcool também é uma droga de porta de entrada, então eu concordo contigo, tá? E que o fumo, talvez a fórmula que o fumo, vamos dizer, causa essa doença, não é tão, vamos dizer, me foge a palavra, que a dependência da droga, o álcool e as demais drogas, separado do fumo, é que causam uma destruição da pessoa rapidamente. Né? Da personalidade, inclusive, da Sim, pessoa. da personalidade da pessoa. E o fumo não faz esse tipo de estrago. Né? O tabaco, né? Tá? Ele vai causar problemas de saúde, tipo enfisema, câncer de pulmão e também de laringe e outras coisas. Né? Então, esse tipo de doença. Tá? Mas essa degradação da personalidade do paciente, ele não causa. Bom, mas independente disso aí, no álcool, eu acho que tem que haver uma mudança. Hoje no fumo, tu vai comprar uma carteira de cigarro, tu tem ali que faz mal, tem gravuras terríveis de pessoas que morreram com problemas. Por que não faz isso com álcool? Porque a indústria do álcool é muito poderosa. Pois é, mas também faz. Né? E não é proibitivo, vamos dizer, você tomar a sua cerveja no fim de semana. Agora mesmo tem um calorzinho, apetece, tá? Mas eu acho que a informação tem que ser realmente dizer o que aquela ação pode trazer se você for um dependente. Porque o dependente, que é uma doença escondida, não é todo mundo que toma a sua cerveja que vai virar um dependente químico. Tá? Essa doença é escondida. E claro que tem relação genética, familiar. Tem outro ponto também, né, doutor, que geralmente a pessoa que é dependente químico, ela custa assumir que tem essa dependência. Sim. E aí é mais difícil ainda o tratamento. Justamente isso aí é quase uma normal do quadro. Né? A primeira coisa, eu não sou dependente, eu paro quando eu quiser, só que eu não quero. Né? Então, essa ação é automática. Né? Isso faz parte do quadro da doença. Uma das coisas interessantes sobre maconha e dependência é que eu não conheço, pelo menos, talvez tu por estar mais ligado à questão da dependência, eu não conheço pessoas declaradas dependentes exclusivas de maconha. Esse que é o problema. Elas são ou poliusuárias e usam várias drogas, e daí da sua preferência, ou elas são pessoas que fumam ocasionalmente, ou sei lá, alguma coisa. E várias drogas que não necessariamente foram procuradas em função da maconha. Sim, voltando ao porquê que eu acho que a legalização pode ser interessante para a sociedade. Porque vai tirar da ilegalidade, da boca de fumo, da mão do traficante, o poder de distribuição disso. E vai botar na mão do governo e de controle social a distribuição. Então a pessoa, o jovem, né, que tem 18 anos, né, vamos dizer assim, que já tem a maioridade penal para poder escolher as suas coisas. Se ele vai comprar no traficante, o traficante também tem crack, o traficante também tem cocaína, o traficante também tem... E ele pode, inclusive, uma vez dessas, dar uma amostrinha. Porque técnicas de marketing também são usadas no tráfico. É uma das justificativas também do José Mujica, que é o ex-presidente do Uruguai, que diz que tomou essa iniciativa porque ele acredita que a ilegalidade, na realidade, faz com que o narcotráfico se fortifique. E ele diz que não podemos tratar do vício de alguém se ele estiver na clandestinidade. Doutor. Veja bem, esse ano ainda, passado, agora esse ano,
né, houve uma apreensão aqui no Brasil de grande quantidade de maconha que ia para o Uruguai. Por quê? Não houve freio do contrabando, né, da droga. Tá? Por que acontece isso? Porque a maconha oferecida pelo governo, e que tu pode nos explicar, que eu não conheço essa é de uma qualidade, vamos dizer, mais fraca, vamos dizer assim, no popular. Tem o próprio código genético deles, assim. Eu não sei, não vou saber te dizer se ela é mais forte ou mais fraca, se tem mais THC ou menos THC. Sim. Isso aí eu não vou saber te dizer. Não fiz as análises. Não, mas foi o que a mídia explicou. E que a maconha que é trazido hoje para o Uruguai é uma maconha modificada, tá? Com um maior poder de chegar à procura ou do vício propriamente dito e da dependência da erva. Então, vamos dizer, não houve freio nenhum. Houve até um aumento de laboratórios para outras drogas sintéticas. Então, a procura de outras drogas, porque, doutora, a maconha tem a sua tolerância. Se você fumar um cigarro hoje, outro cigarro daqui a um mês, tudo bem. Agora, se você fumar um hoje, outro amanhã, daqui no terceiro dia, tu vai precisar de 2 cigarros, de 3 cigarros, ou da quantidade lá de chá. Então, isso aí é sinal que, para sentir a sensação boa que a maconha dá, ela vai precisando que precise mais droga. Esse é o caminho da coisa. E todo o dependente que nós tivemos contato nesses anos todos de vínculo com a CAEX, todos disseram a mesma coisa. Todos disseram a mesma coisa. Por onde que você comecei? Pela maconha. Mas eu te E aí pergunto, passou. não beberam antes? Sim, mas a bebida hoje no Brasil é aceita. Tá? Se a bebida não vai me causar a sensação que eu estou buscando, eu vou partir para outras drogas. Tá? A maconha é uma delas. Tá? Depois da maconha, vai vir a cocaína, vai vir o crack, vai vir... Então, é esse caminho que eu acho que nós temos que não deixar que seja livre. Mas não existe uma escada direta, porque a sensação que a maconha produz, ela não é correlacionada com a da cocaína e crack, por exemplo. A cocaína e o crack, eles aceleram, eles são... Não é depressores, é o contrário de depressores do sistema nervoso central. Estimulantes. E a maconha, na verdade, ela altera. Ela não tem não é nem depressor e nem um estimulante do sistema nervoso central. Então, tu não vai encontrar a mesma sensação em uma droga ou outra. Em relação ainda sobre a dependência, existe um estudo do Dr. Dartil, em São Paulo, em que, trabalhando com dependência de crack, ele viu que pessoas, eles não forneciam, mas eles viram que as pessoas que estavam em tratamento, né, para dependência de crack, elas aguentavam melhor a fissura quando usavam cannabis. Então, pode ser que a cannabis seja uma porta de saída. Não, vamos dizer, se eu tenho uma fissura lá do crack, né, e é fornecido uma outra droga que me tranquiliza, vai me satisfazer um pouquinho, eu vou usar aquela droga. É uma outra alternativa. É uma outra alternativa, mas não que isso seja uma coisa boa. É uma coisa, vamos dizer, eu não tenho exatamente. A, mas tenho B, vou usar B, já que eu não tenho A. Mas não é uma coisa que vá te trazer, eu vou melhorar com isso. Não, mas se te afastar. Não vai te afastar, porque todo e qualquer, vamos dizer, nós estávamos falando no problema do tratamento, e que o tratamento, o dependente, não cura, ele dá vamos dizer, ele controla a doença.
Tá? Ele não cura a doença fica ali incubada. E a nossa visão é que, vamos dizer, se ele tomar uma cerveja, ele está em tratamento, ele já passou um ano, porque olha, é um ano de tratamento na CAEX para a pessoa sair com armas suficientes no seu ser de dizer, não, olha, não dá um tapinha, tem que mudar toda a vida. Tem que mudar toda a vida. Mudar os amigos, mudar os lugares que vive. O lugar que vive, para ele ficar longe da droga. Ele tem que ficar longe da droga. Agora, a gente diz assim, que numa festa não pode tomar uma cerveja, mas não pode tomar um uísque, porque isso vai desencadear o teu retorno à droga. Então, ele vai se sentir bem com a cerveja? Vai, eu estou louco para usar cocaína e não tem cocaína, eu vou tomar uma cerveja. Vai se sentir melhor, talvez não com a sensação da cocaína, mas vai se sentir melhor. Mas isso vai desencadear a vontade, vai aumentar a vontade de usar droga. Agora eu te pergunto assim, o ser humano, na nossa ignorância, né, em que a gente vai procurar a droga por A ou por B motivo, né, tá? Ele sabe, não, eu vou usar a maconha porque ele desacelera, eu vou usar. Ele não tem essa sabedoria de usar A ou B. Ele quer ficar viajando, vamos dizer assim, né? Ele quer viajar, seja na passagem a passagem da maconha, ou a passagem da cocaína, ele quer viajar. Então ele não tem essa coisa, e por isso que essa liberdade de transformar a maconha como uma droga lícita, né, vai estimular isso, aumentar mais. Mas aí, na realidade, doutor, eu lhe pergunto, então o problema não estaria na legalização, na liberação, estaria na possibilidade de excesso do usuário? Mas veja bem, todo dependente, ele vai sempre ao excesso. Se ele usasse controladamente, não seria um dependente. Claro, se a bebida... Os outros, como a bebida. Com a bebida, vamos falar da bebida. Vamos dizer, a bebida. Qual é o uso, aquele que usa, né, socialmente, eventual, é aquele que diz, olha, eu vou tomar 2 cervejas e pronto, tá? Agora, o dependente, ele vai tomar um engradado, até terminar a bebida da festa, ele está tomando. Então, a dependência sempre vai levar ao excesso. Doutor Ernesto e Marília, vamos continuar discutindo tudo isso em seguida, depois os comerciais não vão sair daí. Fala sério, não é? Fala sério. São 20 anos no mercado em ferragem e material elétrico, que vai do mais simples ao sofisticado. Com atendimento personalizado. Vamos ver com o Wilker o que temos no setor de chuveiros. Luana, aqui no Max Material Elétrico nós trabalhamos com as melhores linhas de chuveiros e torneiras elétricas do mercado, que certamente atendem a todos os nossos clientes. Diante desse nosso inverno rigoroso que temos aqui no sul, nós trabalhamos com chuveiros de muita potência, como os chuveiros da Hydra, Lorenzetti, Tramontina. São chuveiros de primeira linha que certamente vão satisfazer toda a nossa gama de clientes. Além de luminárias para todos os estilos e bolsos. Fran, temos algum diferencial na loja? Claro, Luana, trabalhamos também com a linha de painéis LEDs, importação própria do Grupo Missions, com qualidade e ótimos preços.
Dos maravilhosos lustres de cristal à lâmpada. Tudo o que você precisa encontra na Max Material Elétrico. Somos distribuidor de conectores e derivadores da linha Derce, que proporcionam mais economia, segurança e eficiência para sua casa. Loja Schornack. Os mais belos modelos para os seus momentos. Do alto esporte ao sofisticado traje das noites de festa. Schornack, no calçadão da Andrade Neves e na Andrade Neves 2173. Fone 3277-5477. Fala sério! Voltamos com o programa Fala Sério, hoje que está discutindo a possibilidade, quem sabe quanto tempo vai levar, ou quem sabe inclusive antes mesmo do que se imagina, da legalização da maconha. Temos aqui dois convidados, que é o médico Dr. Ernesto, que tem toda uma história, uma trajetória com relação a isso, e também Marília, biomédica pesquisadora, que muito está contribuindo aqui, os dois nossos convidados estão muito contribuindo para essa discussão com seus pontos de vista a respeito do tema. E antes de nós irmos para o intervalo, nós conversávamos a respeito do plantio da maconha aqui no Brasil, que muitas vezes vai inclusive para o Uruguai. E segundo dados do jornal O Globo, aqui no Brasil nós temos 45 mil pessoas envolvidas no plantio da maconha, segundo o Paulo Fraga, que é sociólogo da Universidade Federal de Juiz de Fora. E vocês sabem também que aqui no Brasil nós temos um lugar, o primeiro lugar na realidade, de cultivo legal da maconha para uso medicinal, que fica na Paraíba. Olha que interessante, num local que foi denominado como Polígono da Maconha, que é a maior área de plantação de maconha no Brasil, aproximadamente 13 cidades da Bahia e de Pernambuco. Quer dizer que é uma realidade que movimenta um mercado muito grande já, né? Mesmo que a legalização ainda não tenha chegado no país. Lá nos Estados Unidos, inclusive os estados, como eu falei, que eles têm essa independência, os estados que legalizaram, eles começaram a arrecadar muito imposto sobre esse comércio. Inclusive, eles tinham problemas porque os bancos federais não queriam aceitar esse dinheiro a partir do que era considerado federalmente como tráfico. Então, existe esse impasse. O que se fazer com esse dinheiro todo que vem a partir desse comércio? E lá não é tão controlado quanto é no Uruguai. Não é, aqui no Uruguai tu tem que ser cadastrado, tu só pode comprar até tantas gramas por mês, ou tu pode plantar em casa e tu só pode ter tantos pés por mês, ou tu fazer parte de um clube, e o clube também é controlado e também só pode ter tantos pés por mês. O que eu acredito que a legalização pode fazer é desvincular o uso, o consumo do tráfico. Porque eu sei que tu tem a experiência toda da dependência, mas em todas as drogas existem pessoas que são usuários ocasionais e eles não têm problemas de dependência vinculados. Agora, tu empurrar isso para a mão do narcotráfico, que tem muito dinheiro hoje, quando se trouxe nos Estados Unidos para a legalidade, se viu que tem muito dinheiro rolando, quando tu empurra isso para o narcotráfico, tu acaba incitando violência, assalto, essa parte de aparelhagem de um poder paralelo ao Estado.
que vem com o dinheiro do tráfico das drogas. E quando a Marília fala sobre isso do tráfico das drogas, nós podemos lembrar inclusive de um outro ponto de quem defende a liberação da maconha, que seria a superlotação do sistema carcerário. Assunto super importante. Quem defende os profissionais da área da segurança pública, da medicina, enfim, que defendem a legalização da maconha, falam justamente disso, que se pudesse acontecer a legalização aqui no país, é provável que a superlotação carcerária diminuísse. O que vocês pensam sobre isso? Porque, na realidade, o Paulo César de Oliveira, que é da reserva da Polícia Militar, também em entrevista ao jornal O Globo, disse que no Brasil hoje nós temos 190 mil pessoas que estão presas no Brasil em função do tráfico de drogas. E ele ainda diz que, na realidade, o crime organizado, ele não surge fora das cadeias, ele surge dentro das cadeias. Então, mais tempo de fazer, não fazendo nada lá. Tem mais tempo de pensar nessas coisas. Mas então, seria que na realidade nossos dois convidados do programa de hoje, eles têm essa experiência, e é interessante a gente observar também que essas experiências muitas vezes que levam a gente a discutir, a tratar de um determinado tema, podem ser positivas ou mesmo negativas, não é, doutor Ernesto? Conta um pouquinho da sua trajetória, o que fez com que o doutor pudesse trabalhar com essa questão mesmo, estar no CAEX tratando de pessoas dependentes químicas, porque houve aí uma situação muito forte, realmente familiar, inclusive, que levou o doutor a participar desse a CAEX, a gente se aproxima da CAEX por duas razões, ou por dor de ter um dependente químico na sua relação, ou por amor a ajudar alguém. Eu realmente perdi um filho para droga. Então, e antes mesmo dele falecer, ele faleceu com 32 anos, nós já, eu e a minha esposa, já trabalhávamos junto à CAEX, junto aos familiares, porque a família é muito importante em qualquer tratamento. Tem, como a doutora disse, a Marília, existe uma mudança, tem que haver uma mudança de contexto todo do paciente, né? Nós tratamos do paciente porque nós acreditamos que essa é uma doença, não é uma vagabundagem, é uma doença. Ser dependente químico, seja de qualquer química, é uma doença, né? Então esse paciente precisa de ser afastado daquela convivência, daqueles amigos, das festas regadas a bebida alcoólica, né? Eles têm que tomar uma outra conduta de vida para eles conseguirem se manterem longe da droga. Infelizmente, o meu filho tinha uma dependência muito violenta, veio a falecer por causa disso, né? Por consequência dessa dependência. E antes mesmo de que essa tragédia acontecesse, nós já lutávamos para que as famílias fosse dita como eles deviam tratar esse doente, né? O que eles tinham. Não adianta, por exemplo, nós tratarmos um doente, um dependente químico, e termos um bar, né, dentro da nossa sala. Não tem como. Nós temos que tirar, olha, não vamos ter mais bebida alcoólica aqui em casa, porque o álcool desencadeia a vontade, né, de usar outra droga. Então, claro que nós tentamos evoluir, né, não tivemos sucesso com o nosso filho, mas muitos outros rapazes montou esse trabalho e se junta com outras instituições, inclusive do fórum, né, para levar para as escolas, para que a gente sensibilize. Olha, jovem, se entrar, o risco é esse. Se eu não for dependente, tudo bem, tu pode até não correr, mas tu vai correr esse risco.
Por que a gente toma vacina contra a gripe? Porque você vai ter gripe? Não, tu não quer correr o risco de ter gripe. E o que nós estamos tentando fazer é isso, não deixar com que o jovem, e adulto também, não pensa que é só jovem que procura a droga. Adultos, homens, mulheres, não tem idade para isso aí acontecer. Então, o que a gente quer é informar, olha, o risco é esse. A informação tem que existir, concordo, mas eu acho que ela não pode ser parcial. O que acho que a gente discorda nessa concepção é de botar... Eu não concordo em botar a maconha como uma droga de adição, porque não temos história na medicina de overdose, de gente que morreu por conta de maconha. Não temos pessoas que são internadas por conta de maconha, talvez. Eu não conheço nenhuma história assim. A pessoa que usa exclusivamente maconha não chega em casa e bate nos filhos e causa um auê. No máximo ela assalta a geladeira, entende? Não existe a fissura, por exemplo, do crack ou da cocaína ou até de opioides, que, né, a maconha não causa esse tipo de experiência. Por isso que eu não acho que a gente pode colocá-la diretamente como uma droga de adição nesse sentido. Eu acho que ela pode ser uma droga de abuso, a pessoa pode abusar dela, mas o máximo que vai acontecer, ou ela vai comer toda a geladeira ou ela vai dormir. E ela, como por não causar os mesmos efeitos psicológicos das outras drogas que são estimulantes, a única razão para elas serem linkadas é porque elas são vendidas pela mesma pessoa. E a legalização pode resolver esse tipo de problema, que é retirar do mercado negro e do poder paralelo, que hoje a gente sabe no Brasil que o tráfico é um poder paralelo fortíssimo, e trazer isso para um controle do Estado e, quem sabe, até gerar impostos para a gente melhorar a saúde e a educação. Inclusive, alertando. Tu acha que o governo consegue, vamos dizer, ao legalizar a maconha, retirar toda a maconha do tráfico? Não, mas o que o Uruguai fez? O que o Uruguai fez? Foi mas veja bem, tu dizer não, tu está contradizendo o que não tem como 10 segundos. Tu não tem como tirar do tráfico a maconha deles. O que tu pode é fazer uma concorrência maravilhosa. Botar, como é no Uruguai, a venda ao preço do traficante. Então tu vende em farmácia controlado, com receita não, mas com cadastro ao preço do traficante. Então, em vez de tu comprar o prensado do traficante, que tu não sabe de onde veio, tu não sabe se alguém teve que morrer para aquilo estar ali, tu não sabe, né? Tu não sabe a procedência, tu compra uma planta que tu tá vendo que ela foi controlada, tem todo um processo que está gerando impostos para o governo. Meu Deus, mas desse jeito nós estamos... Tem tanta coisa que gera imposto para o governo e o governo não quer explorar. Não, o meu argumento não é o imposto do governo. O meu argumento é tirar o dinheiro que poderia não ir para o tráfico. Inclusive, a primeira no Uruguai foi legalizado em 2013 e só agora começaram a vender. O que aconteceu foi plantação em casa. É tu não ter problemas se tu puder plantar em casa. Por que tu vai comprar na rua? Nesse sentido, por que tu vai ter um traficante se tu pode produzir a tua própria planta? Não estou dizendo que todas as pessoas no Uruguai produzem, não é o caso, tanto que vende nas farmácias. Veja uma coisa, no Uruguai, né, eles fazem, eu não sei bem o número, mas vamos dizer que tenha 200 mil usuários de maconha, tá? Se cadastraram, não sei se 10 mil, por que os outros não se cadastraram? Por quê? Porque não vai tirar nada de ninguém. Não vai. O traficante, ele é a favor da liberação da maconha. Claro que não, ele perde Ele é a favor da liberação. Ele vai ganhar muito mais dinheiro porque muito mais jovens
Jovens que estariam, não, eu não vou lá na boca de fumo, eu não vou, não, eles vão poder comprar na farmácia, ou vão, vão dizer... o traficante perde cliente. Não vai perder, ele vai ganhar em outras drogas. Mas as pessoas, só porque podem comprar maconha na farmácia, elas não vão necessariamente ter vontade de usar, cocaína agora, porque a maconha, não vende mas mais. Aquilo que nós estávamos conversando antes. Por que um dos maiores importadores de maconha modificada é o Uruguai? Isso é real. Por quê? Porque aquela da farmácia, ela tem uma tolerância muito mais fácil. E daqui a pouco eu não posso mais, quer dizer, não quero mais usar o da farmácia porque o efeito não é bom. Bom, tu compra outra semente e produz outra cepa. Doutor, é muito mais fácil ir lá no traficante comprar modificada. Porque não vai ser a mesma qualidade. É a diferença entre tu ver uma planta e ver o prensado, que é um tijolo. Veja bem, tá? O que é o crack? É um subproduto do refino da cocaína. Muito pior que a cocaína, concorda? Não, eu concordo. Eu acho que é a mesma coisa. É status social das pessoas que usam. É diferente. Sim, mas o crack vicia muito mais rápido que a cocaína. Não. Explica esse status social, Maria. A cocaína é cara. O crack é barato. Pobre usa crack. Rico cheira cocaína. E você sabe que a cocaína, quando se fala em legalização da maconha, também já está se falando na liberação da cocaína. Mas isso é o fim da picada. Já está. Por isso mesmo que não pode liberar nenhuma nem a outra. O que tu achas, Marília? Assim, tem muito a se discutir. É um assunto que rende. Eu acho que, primeiro, a gente não tem argumentos medicinais em prol da cocaína. A gente não vive nos Andes, não temos, entende? Existe um uso medicinal da folha de coca na Bolívia, no Peru, na Colômbia. Isso está atrelado, inclusive, à religiosidade desse povo. Mas a coca, a folha de coca, mastigar a folha de coca, não causa degradação humana da personalidade, como é o uso da cocaína refinada, como é o uso da pasta base, que depois vira crack. Então, são situações diferentes. Não, tudo bem. Opiniões, estamos aqui para Eu não acho porque, veja bem, doutora, deixa eu só lhe colocar. E claro que nós estamos aqui para debater e ver essa... Né? Eu acho que a situação é a mesma, porque o drogado, ele vai procurar a sua satisfação. Todos os humanos. Como todos os humanos. Tá? Então, ele vai procurar a sua satisfação. E essa satisfação pode ser encontrada na maconha, como no álcool, como no cigarro, como no jogo, como na cocaína, com LSD, com as outras drogas sintéticas que estão por aí. O grande problema é o que desencadeia. Nós temos que ir tratar lá o desencadeador de por que um jovem ou por que um adulto vai procurar uma droga para resolver os seus problemas, entre aspas. Muitos fatores, não é difícil dizer porque muda de pessoa para pessoa. Claro, mas isso que nós, sociedade, temos que procurar. Tá, mas assim, a nível de sociedade, hoje a gente tem uma conformação social muito diferente do que 100, 200, 1000 anos atrás. Só que a folha de coca, a maconha, são drogas que têm uma cultura já enraizada e elas já têm o uso, a ibogaína, tem uma série de outras drogas, a morfina, né, os opioides vindo da papoula, elas já têm uma série de outros usos vinculados à coisa. A drogadição, o problema da drogadição é uma doença do século XX, do século XXI. Será? Então, eu acho que agora não foi tem uma sociedade mais doente do que exatamente botar a culpa na droga em si? Sim, mas a sociedade doente
que você fala, vamos dizer, ela procura uma saída. Alívio para tudo. Para tudo. A morfina é um alívio para dor. Mas veja, eu não estou discordando do uso da maconha medicinal. Não, isso é uma coisa. Eu estou, me perdoe da palavra, a libertinagem geral que vai provocar a liberação da maconha. Eu não estou propondo isso. A proposta que quer liberar a maconha para todo mundo. A gente quer legalizar, tornar legal, é ter mecanismos sociais de controle de uso e produção. Tu vê, no Brasil, porque hoje com a nossa cultura do brasileiro, tu acha que isso é possível? A gente tem cerveja de tráfico? Não, porque a indústria da cerveja é muito eficiente em vender. Eu acredito que a gente não vai ter se a gente tiver uma indústria de maconha... não digo a indústria, é estranho falar isso, mas, por exemplo... Eu discordo um pouquinho de ti, mas quem é o da região que não foi no Uruguai buscar uma cerveja diferente? Não, concordo, é diferente, mas existe uma indústria que é legal no seu país, que pagou o seu imposto. O lugar que vende essa cerveja diferente é legal, paga os trabalhadores, os funcionários, espero que sim, paga os encargos sociais. Isso tudo está dentro do contexto social legal, que essas outras drogas não estão. Por isso que acho que botar a luz e trazer isso para a parte legal vai nos melhorar o controle. Hoje não existe, a velha história que eu falei. Hoje o traficante não quer saber se tu tem 10 anos, 20 anos. Ele não quer saber se tu já fumou o dia todo, se tu cheirou antes. Não existe esse controle. Será que a maconha sendo legalizada, virando uma grande indústria, não iria também contra ao que grande parte dos usuários de maconha pregam? Então, como é que eu vou dizer? Sim e não. Depende da forma como se vai transformar essa experiência. Os Estados Unidos, óbvio, transformaram isso num negócio muito capitalista. O Uruguai tomou outra vertente. Eles primeiro liberaram o plantio caseiro, que é tu plantar na tua casa para consumo e subsistência, totalmente contra uma ideia capitalista, né? Então as experiências vão ser diferentes. Vai ver a forma como o Brasil vai legalizar. Eu realmente não sei. Acredito que existe hoje um movimento de vários países e encabeçado principalmente de vários estados dos Estados Unidos, que é de um afrouxamento dessas legislações. Então eu acho que a gente vai, não sei, espero que não tenhamos uma indústria forte como temos no álcool. Mas já houve um afrouxamento aqui no Brasil. É verdade. Já houve um afrouxamento. Questão da parte medicinal. Não é da parte medicinal. Vamos dizer, hoje, se a pessoa provar que aquela quantidade de droga, ou de cocaína, ou maconha, principalmente a maconha, né, é de seu uso próprio, ela não vai parar na delegacia. Mas isso depende do status social, do advogado, da cor de pele. E aí vamos dizer, o traficante usa o menor, né, para leva ali o saquinho a quantidade X que é permitido, né? É de meu uso. Isso aí para mim já foi um erro. Eu acho que isso vem de encontro à pergunta de um outro telespectador que disse o seguinte: as leis da maconha legalizada realmente serão capazes de eliminar o comércio ilegal da droga? Não, para mim não, vai incentivar, né? Porque eles podem, aí que tá, vamos dizer, como está acontecendo no Uruguai, existem 200 mil usuários e 10 mil se cadastraram, e o resto continua usando o ilegal. Adolescentes, outra dúvida frequente, e tem essa pergunta do telespectador: os adolescentes são mais propensos a essa dependência? Prejudicaria na aprendizagem? Bom, o adolescente, ele é mais propenso porque, vamos dizer, ele é mais, mutável,
né? Ele não tem um sistema nervoso central bem construído e a personalidade está em construção. Então, tudo que tiver uma interferência forte, e drogas pesadas são uma interferência forte, ele vai levar para o resto da vida. Porque isso faz parte da construção do contexto. E tem uma outra pergunta de uma outra espectadora que é muito curiosa, que a maconha é relacionada ao trânsito, porque muitos falam da questão da violência no trânsito, do grande número de acidentes, enfim. E esse telespectador, ele está preocupado com a questão da maconha no trânsito. Será que as pessoas que estão fumando maconha acabariam causando mais acidentes no trânsito? Estariam viajando melhor, não enxergando a realidade. O que a droga faz de um modo geral? Altera a percepção. Altera a percepção. Então, ele vai ser muito mais perigoso para o trânsito. Mas posso falar um caso, um estudo que eu acho engraçado e não estou de forma alguma dizendo que pode fumar e dirigir. Eles fizeram uma pesquisa sobre acidentes de trânsito, acho que no Colorado, não me lembro qual estado dos Estados Unidos que tinha liberado que eles fizeram essa pesquisa, e que após a legalização houve uma diminuição no número de acidentes. Não porque as pessoas estavam fumando e dirigindo e isso torna elas melhores motoristas, mas porque elas estavam bebendo menos antes de pegar o volante. Interessante. É porque, na realidade, grande parte dos acidentes é em função da bebida. No Brasil? Mas vamos dizer, a bebida, como as outras drogas, elas vão diminuir o reflexo da pessoa. Correto? Sim, vão alterar a percepção. Vão alterar a percepção total da pessoa. Então, hoje o trânsito está tão conturbado, com tanto carro nas nossas ruas, e nós vamos dizer, dar a possibilidade de alterar essa percepção, como o álcool vai ser também prejudicial. Então, pessoal, com a legalização da maconha, quando houver, se houver, ainda assim vai ser importante ter muita atenção no trânsito, não é mesmo? Sim, se fala muito em redução de danos, né? Porque eu não sou da vertente de proibir completamente o uso, porque eu acho que existe uma liberdade pessoal do que tu vai fazer com o teu corpo. Mas ensinar o que tu vai fazer e vai te fazer mal. A partir do momento que a legalização da maconha for uma realidade, quais as principais informações que esses pais têm que ter com relação à educação dos seus filhos? Hoje no Brasil é tão difícil a gente educar um filho, né? Porque com maconha ou sem maconha, né? Com maconha ou sem maconha. Porque há muitas coisas que a gente diz, olha, isso é errado, isso não deve, né? A própria juventude contesta, até a própria sociedade contesta, né? Hoje nós estamos vendo assim nossos políticos que deveriam estar fazendo o que a gente preconiza, fazendo outras coisas que nós sabemos que é errado. Vamos dizer, os nossos políticos estão tirando dinheiro que poderia estar usando até para o combate de drogas, para a segurança, para a nossa estrada, para a educação, para a saúde, para seu uso próprio, né? Então, às vezes para comprar drogas. Hein? Às vezes para comprar drogas. Até para comprar droga, né? Então hoje e eles acham normal isso, né? Trouxa é quem não faz. Então, eu acho que os pais devem, né, dizer o que é certo e o que é errado. Isso está, vamos dizer, está dentro da nossa cultura. Nós temos que dizer, olha, fumar não é bom para a saúde. Isso nós temos que dizer para todo mundo. Acho que é questão da informação. Então, a informação. Agora, eu vejo assim que o pai, uma coisa, eu tenho, porque eu passei por isso, o último a saber que o seu filho está envolvido com droga são os pais. Porque a gente não percebe, e isso a gente tinha que provocar encontro dos pais para dizer como é que você deve saber a reação do seu filho, como que deve perceber que seu filho está mudando de reação. Será que ele não está usando droga? Acho que isso é muito importante, né? Nessa prevenção que a gente está fazendo, e eu já tenho estimulado ao meu clube de Rotary, vamos nos reunir com os pais, né? Não é só com os jovens, nós temos que ver, porque o pai tem que saber quando é que o filho está correndo o risco de
procurar qualquer droga, até o álcool. Doutor Ernesto Nunes, Marília Bessa, agradeço imensamente a participação de vocês no Fala Sério de hoje. E o tempo está esgotado, eu vou deixar o número do WhatsApp para enviarem as suas perguntas, enfim, as suas dúvidas a respeito dos assuntos que nós formos debatendo durante os próximos programas, que é 984 32 4247. Obrigada pela participação de vocês, até a próxima semana. Fala sério. Fala sério aí. Fala sério. Fala sério. Ai, fala sério.